Outro dia vocês disseram que a gasolina não tem mais carbono que o etanol, mas segundo outro site, está errado. Como fica? Gente, o que eu vi foi uma consideração de que o veículo a gasolina tinha uma maior tendência de carbonização, seria porque a gasolina tem mais carbono do que o etanol. É claro que a molécula de gasolina, 8 carbonos com 18 hidrogênios, tem mais carbono do que a molécula do etanol, que é C2H5OH. Então ele tem 2 carbonos, a gasolina teria mais, mas a ideia não é essa. Por quê? A molécula do etanol é muito pequena, você tem muito mais moléculas de etanol num litro de etanol do que moléculas de gasolina num litro de gasolina. Então, gente, olha só, o etanol, como eu falei, é C2H5OH. A massa molecular do etanol é 46,07 gramas por mol de moléculas e a densidade dele é 789 gramas por litro. Então, 1 litro de etanol, você divide aí um pelo outro, você vai ter 34,26 mols de átomo de carbono. Agora, vamos lá na gasolina. A gasolina, você tem aí a massa molecular, que é 114 gramas por mol, e você tem que a densidade é 700 gramas por litro. E aí você vai encontrar que você tem 49,12 mols de átomos de carbono por litro de gasolina. Aí é aqui que as pessoas se enganam, se já não se enganaram no começo da história pelo tamanho da molécula. As pessoas acham que, então tá vendo, você tem mais carbono no etanol, na gasolina do que no etanol. Mas você esqueceu que o carro gasta 30% a mais quando ele está usando etanol do que gasolina. Então, você colocando esses 30% a mais, considerando um carro que faria com gasolina 10 km por litro e faria com etanol 7 km por litro, você faz as contas, então você ia rodar 10 km com 49,12 mol de átomos de carbono de gasolina, e se você usar o etanol vai dar 49,23 mols de átomos de gasolina para rodar 10 quilômetros. Então, gente, não é verdade que a gasolina carboniza mais o motor porque tem mais carbono do que etanol. Mas eu vou explicar para vocês por que o carro a gasolina tende realmente a carbonizar um pouco mais a câmara de combustão. É porque as moléculas da gasolina são muito grandes. Elas são, em média, moléculas com 8 átomos de carbono, às vezes mais, 8 é a média. E o etanol são só 2. Então, é muito mais fácil você queimar, você ter a reação de uma molécula pequenininha, como a do etanol, rodeada de oxigênio, do que uma molécula grandona da gasolina, que você tem que quebrar uma série de ligações para depois fazer novas com oxigênio. Então o problema é que a gasolina, por ser uma molécula grande, você tem muita queima incompleta. Você queima uma parte, você tem uma reação parcial e aí sobra combustível mal queimado, que vai se acumular dentro do motor.